E aí, pessoal, tudo bem? Aqui, professor Werneck. Vamos lá. Hoje a gente vai estar iniciando uma nova modalidade do curso aí, tá? Que são os comentários das aulas do professor Kelly, tá? De redação preparatório para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 2024, segunda fase, prova discursiva, tá? Banca FGV, pessoal. As aulas foram elaboradas todas dentro de uma temática aí pedagógica, tá? E o professor hoje ele veio aí com a lata da sabedoria, tá? Qual é o tema da aula de hoje? É a primeira aula, criando argumentos sobre qualquer tema, tá? Para essa primeira aula, pessoal, nós iremos precisar de caderno, caneta e folha de redação. Então, se você está começando esse vídeo agora, eu sou o professor Werneck, um dos proprietários e faço parte da equipe pedagógica do curso. Equipe pedagógica seria muita audácia minha, né? Da equipe de formulação de produtos sou um dos professores do curso também, aprovar. Pausa esse vídeo aí e vai lá buscar, porque você vai precisar disso durante o vídeo, tá bom? E aí, já buscou? Vambora? Então vamos lá. Bom, o professor, ele fez uma caixinha de temas, tá? Que ele chamou carinhosamente aí de lata da sabedoria. Pessoal, o que é a lata da sabedoria? Era uma latinha, tá? Que ele, como sempre, teve todo o cuidado do mundo, enfeitou, criou com muito cuidado e colocou vários temas ali que são muito comuns de vir aí a serem cobrados aí em provas da FGV, tá? Lembrando, isso aqui, pessoal, eu não vou dar aula de português, não tenho nem essa pretensão. São só comentários sobre a aula do Kelly para os alunos que perderam a nossa aula presencial conseguirem aí acompanhar essas aulas aí e entenderem também, tá? Como é que funcionou a atividade? Foi proposta ao professor Kelly por todos os alunos, tá? Essa atividade funcionou da seguinte maneira: nessa lata da sabedoria tinha vários temas ali. O aluno enfiava a mão na lata, retirava um tema, tá? O professor dava 30 segundos para ele, dentro daquele sorteio ali, né, daquela escolha dele ali, para pensar sobre aquele tema, sobre o que ele conhecia sobre aquilo ali. Depois disso, ele tinha 3 minutos para falar livremente sobre aquilo ali, e depois vocês vão ver qual vai ser as consequências disso aí, tá? Bom, pessoal, a caixa de temas, ou a lata da sabedoria, como o professor Kelly chamou, ela tinha objetivos claros, tá? Era desenvolver no aluno a capacidade de pensar sobre o tema e, ao final desse pensamento, ele poder desenvolver ali para sua dissertação uma série de argumentos, tá? Então, ele desenvolveria ali uma série de argumentos ali que ajudariam ele a formular os argumentos para sua dissertação, independentemente do tema que fosse proposto, tá? A gente está sempre estimulando vocês a colocar os assuntos no papel, porque fica mais claro. Aquele assunto que parece muito bom na sua mente, quando você coloca no papel, você vê que, olha, isso é difícil de sustentar numa redação, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente funciona desse ponto aqui? O nosso aluno Elcio foi o voluntário, tá entre aspas aí, que você percebe que não foi tão voluntário assim, né? Para o teste de desenvolvimento de argumentos, tá? Então, vamos ter uma ideia de como é que foi a parte em que o professor vai sortear esse argumento aí. Esse exercício vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês também, tá? Algum voluntário? Muito bem, Elcio. Esse papel branco aí dá sorte. Não sei, deve ser difícil. Linguagem neutra. Muito bem, caralho, que ferro. Linguagem neutra. Então vocês perceberam aí que o Elson sorteou o tema e o sorteio do tema do Elson foi linguagem neutra, tá? Após isso foi concedido aí 30 segundos para o aluno Elson pensar sobre esse tema aí. Então ele teve 30 segundos livre para ele pensar sobre esse tema. Pessoal, isso é um exercício de desenvolvimento de argumento, tá? Lembrando que na tua prova lá você vai ter 3 horas para fazer a sua redação. Então você vai ter mais tempo para usar essa técnica aí do que 30 segundos para pensar. Você vai ter mais tempo para poder dissertar sobre aquilo ali do que 3 minutos para poder passar para o papel. Mais tempo ainda para poder confeccionar o seu rascunho, tá? Mais tempo ainda para confeccionar a sua redação. Mas nesse exercício em sala de aula foi dado 30 segundos, tá? Para o aluno Elcio pensar sobre o tema que ele sorteou.
O tema que foi sorteado para ele é linguagem neutra, tema que é muito passível até mesmo de vir na prova de vocês aí, tá? E após esses 30 segundos? Após esses 30 segundos, o Elcio teve 3 minutos para falar para o professor Werneck, para a turma, tudo aquilo que ele acha, que ele entende como linguagem neutra. Ele ficou ali 3 minutos falando sobre esse tema, tá? Ou seja, 30 segundos pensando, formulando ideias sobre aquilo que ele conhecia, buscando aqueles conhecimentos que ele tem. Hoje em dia, com as redes sociais, todos nós temos muito conhecimento sobre tudo, né? Então o Elcio teve esses 30 segundos para ele desenvolver esses pensamentos. Depois ele ficou 3 minutos, tá? No começo da aula, o professor Kelly falou o seguinte: pessoal, 3 minutos é muito tempo, não é? E o pessoal falou assim: não é, a gente tem 3 horas. Agora a gente gravou a próxima parte para vocês terem ideia de como é que 3 minutos é tempo pensando sobre algo, como é que dá para desenvolver argumentos e até falta, tá? Vamos lá. Então, com o desenvolvimento da sociedade, também a organização Aqui o aluno Elcio já está falando os 3 minutos, tá? Já foi dado 30 segundos para ele e já está 3 minutos falando. e também novas concepções, né? Pessoas, né, com agora com a internet, globalização e tal, algumas culturas são importadas, como, por exemplo, a cultura mais do woke, assim, né? Que a pessoa que, por exemplo, gênero não tem, quer dizer, sexo não é a mesma coisa que gênero, e que, por exemplo, pessoas nascem de um jeito, mas são pessoas de outro gênero, num corpo de outro gênero, vai também criar uma linguagem, criou uma neutralidade, né? Porque no latim antigamente tinha a linguagem neutra, mas no português, espanhol, as línguas assim que descenderam do latim, geralmente não tem. Houve o quê? O ele já era o neutro, né? Além de ser masculino, já era considerado neutro. Então tinha 3 divisões. Eram 2 divisões. E aí, com isso daí também, esse pessoal, né, que se sente nem como homem, nem como mulher, neutro, aí eles criaram um alfabeto, né? E dizem que estão certos. Entretanto, deve se preocupar com a norma culta, a norma padrão, né, linguagem formal, e você tentar em textos oficiais usar uma linguagem que somente não existe, né? E tem também o caso do cara usar coloquialmente. Aí vai com quem está conversando, né, sobre o teor. Você não vai começar isso num depoimento, mas talvez ele, com o grupo dele, com gente que compartilha da ideologia dele, pode ser. Por exemplo, na roça tem um vocabulário lá, o cara chama de tal piau, isso aqui, nem entre ali no seio ali de pessoal que compartilha daquela opinião ali, talvez, né? Continua que tá muito bom. Mas, e tem também essa questão social, né? Também por ser uma coisa nova, né? Que antigamente geralmente não existia, quando também existia também era meio reprimido, né? E tal. Criou, como também é um grupo de minoria, tem toda essa proteção legislativa em cima desse pessoal. Sim. Tem mais 20 segundos. Então, Você acha justo ou não? Assim, intelectualmente, não são para você de preconceito, intelectualmente, acha certo? na minha opinião, não. Mas eu vejo que provavelmente uma hora algo parecido vai ser, porque você vem tendo um histórico de ganho De espaço. Ganho de espaço na instituição. Então, eu não concordo, mas é inegável que uma hora vai entrar. Muito bem, palmas para você, cara. A cara de vocês. Pessoal, muito importante aqui, tá? Percebam que o Elcio foi tão bem que até os alunos em sala de aula ficaram olhando para ele. Olha, realmente teve muito argumento, né? Para buscar ali fundamentos para uma possível redação. Ele buscou até mesmo a nossa linguagem mãe, né? O latim, né? Como uma das línguas como a língua que o português deriva ali, ele vai falar, olha, o latim já tinha sua origem, a parte neutra, tal. E usou outros argumentos também. Então perceba que ele só foi falando, ele foi jogando ideias do que ele conhecia. Isso é muito importante para a formulação, para criar argumentos sobre qualquer tema, tá?
o professor que lê ao final pede até uma salva de palma para ele ali. Perceba que quando falta 20 segundos, o aluno começa a cansar seu pensamento ali, tá? Na hora lá você vai ter muito mais tempo para você poder fazer isso aí com muito mais calma. Isso é só um exercício, uma atividade. Lembrando sempre que o nosso lema é treinamento duro, combate fácil, né? E aí, pessoal, o que acontece agora? Agora a gente passa a pensar da seguinte maneira. A gente tem ali 30 segundos para pensar, 3 minutos falando, tá? Qual era a ideia dessa segunda fase? Era refletir sobre o assunto, tá? Na fase 2, o aluno pensa sobre o assunto e reflete sobre os possíveis temas. O objetivo é expor várias ideias diferentes que têm potencial para servir de argumento no seu texto, tá? Na tua prova de concurso público, qual vai ser a fase 1? Vai ser o sorteio de um tema numa latinha, né? Na lata da sabedoria? Não, não vai ser. Vai ser o teu tema vindo ali, te pegando de surpresa. Você vai ser surpreendido por aquele tema. Então você já vai pular a fase 1. E aí você vai entrar nessa primeira fase só de pensar sobre o tema. Nós iremos ter em sala de aula e nas próximas aulas na construção de texto também, aulas aí, videoaulas aí monitoradas, né? Com telepresencial. Nós teremos aí um tempo para você pensar sobre o tema. Eu vou te falar um tema, você vai ficar um tempo pensando ali sobre ele, escrevendo, fazendo esse teste. E aí depois você vai passar para a segunda fase. Então a primeira fase é conhecer o tema e pensar sobre tudo aquilo que você sabe sobre o assunto, como você poderia falar. A segunda fase é você passar para o papel refletindo ali quais são os possíveis argumentos do que você sabe sobre aquilo ali, né? É isso que o Els fez. Ele ficou 30 segundos ali pensando nesse tema, depois ele pegou e ficou aí 3 minutos falando com vários e vários argumentos ali, possíveis argumentos, mas você percebeu que foi de maneira desencontrada? Assim como o nosso pensamento, né? A gente vem algo na cabeça, vem uma profusão de pensamento. Eu vou falar uma palavra, por exemplo, aqui. Câmera corporal em policiais. Na tua mente já vê um monte de coisa, né? É assim que funciona a nossa mente, tá? Então a gente precisa criar um método. É isso que o professor Kelly fez nessa sala de aula aí, com esses alunos, tá? Vamos lá, pessoal. E aí? Aí a gente começa uma terceira fase que é de organizar os argumentos, tá? Criar uma lista de argumentos, é isso que ele fez. Ele pensou sobre o assunto, ele expôs para ele mesmo aquilo que ele sabe ali na aula para todo mundo, para vocês na hora da prova, para vocês mesmos. E aí ele começou a organizar esses argumentos, criando uma lista, tá? Bom, nessa fase o aluno já conhece o tema que vai acontecer. No caso de vocês, contexto de apoio, o tema dado pela banca, ele já refletiu sobre o que ele conhece sobre o assunto e sobre o que ele pode falar. Agora, ele vai organizar esses pensamentos para converter em argumentos. Vejamos como é que isso é feito. A gente tem a parte da aula em que o aluno Elcio vai fazer isso daí e a gente traz o vídeo para vocês aí, galera. Acho que o professor Kelly vai falar sobre essa criação de argumentos. Vamos lá. A cara de vocês, como é que ele foi? Bem pra caralho, meu irmão. Muito bem. Entendeu? Ó, vamos lá. Linguagem. Meu. O que o Elcio falou? Elcio, fica aqui até agora. Observa só. Você tá copiando, não? Tá, beleza. Quem já copiou minha risca, eu não apagar. Linguagem, o que ele falou? Vamos lá. Falou de gênero. Falou de gêneros. A linguagem rural. Muito bem, rural. Rural aqui, acrescenta-se aqui regionalismo. Não foi? Aqui, rural, muito bem, cara, local. Regionalismo, quando eu falo de região, sul fluminense, região sudeste, norte, noroeste, por aí vai. Esse regional aqui pode ser específico, nós aqui da região sul, a região serrana do Rio. Aí vamos botar, o pessoal do estado do Rio, continue regional. O pessoal do sudeste, continuei regional. Beleza até aí? Muito bem. Rural é aquela local, quanto menor o grupo é local. Mais, vamos lá. A influência da globalização. Muito bem. Porque a linguagem neutra exigia os grupos locais. Minorias. Oi? Minorias. Dentro dessas minorias, ele falou sobre uma coisa muito importante. Hã? A minoria tem espaço, né? Ele precisa de espaço e é protegida. Não é? Ele falou? Foi ou não falou, ela? Mais o quê? Quando usar. Hã? Quando usar.
quando, como e para quem. Não foi o que ele falou? O cara vai usar no discurso, vai usar em tal lugar, não é? Uma breve pausa. Eu posso usar a linguagem neutra na redação? Sim ou não? Quem acha que não? Se manifeste aí, sai em cima do muro. Não é norma padrão. Então, não tá. Todos irão à festa hoje. Acha no acordo ortográfico? Acha que vai fechar a Celso Cunha, você vai achar? Quanto que a linguagem neutra eles vão colocar como é de Libras? A língua brasileira de sinais. Oi, boa noite. Aí tá falando Libras. Aí a gente vai fazer prova específica para aquilo ali. Vocês vão precisar tem que saber a linguagem neutra. Está no edital? Sim ou não? Então não tem. Beleza, tá aí? A cara de vocês vai querer voar. Perceba aí, pessoal, que o professor Kelly agora começou a concatenar, a organizar os argumentos que foram pedidos aí pelo nosso... que foram expostos aí pela nossa banca, né? Que no caso ali é a caixinha que a gente expôs ali. E diante desse fato, a gente tem aí vamos começar a organizar esses pensamentos, correto? Vamos analisar como que a gente faz para organizar isso aí, de maneira a esses pensamentos serem passíveis de serem usados como argumento numa redação aí, correto? Então vamos lá. A gente vai pegar dentro da nossa redação aí e vai começar a ver o que o Elcio falou, o que o Elcio sabe sobre o assunto, né? E dentro do que o Elcio sabe sobre o assunto, nós iremos pegar aí e analisar aí especificamente esse conteúdo aí, tá? Vamos lá. Linguagem neutra, vocês vão ter que fazer esse mesmo exercício na redação de vocês, para facilitar o desenvolvimento de argumento aí, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aí um organograma, tá? Você pode chamar do que você quiser, onde você vai colocar no meio aqui o assunto, o tema que lhe foi pedido. E aí você começa a pensar sobre esse tema, vai dar o tempo ali que for necessário. A gente vai fazer testes com vocês em sala de aula sobre isso aí. Você que está em casa já pode começar a fazer seus testes aí. Sorteio um dos temas, no final vai ter ali, você vai ter um tempinho. E você vai ficar pensando, depois você vai colocar no papel esses temas aí. Vamos lá. Então, linguagem neutra, e o Elcio começa a falar sobre linguagem neutra. A primeira coisa que o Elcio vai falar é sobre gênero. Se eu estou falando de linguagem neutra, eu estou falando de gêneros diferentes, correto? Toda essa temática aí. Lembrando, pessoal, que isso é o que o Elcio falou. Pode ser que não seja o seu argumento, o seu pode ser outro, pode ter vindo outra coisa na sua cabeça. E aí o professor que ele foi e colocou no quadro a primeira coisa que ele falou, gênero. Isso pode ser um argumento? Vamos analisar os outros que ele continua falando ali, o que ele sabe sobre o assunto. E a gente vai para mais um argumento, que é regionalismo, tá? E aí ele ainda traz a questão, né, do regionalismo, do local. Olha, se é regional, é uma região, se é local, é determinado grupo específico, né? Então ele falou sobre regionalismo também, tá? Ele falou mais sobre o quê? Ele vai falar sobre o regionalismo rural, né, local, igual a gente tinha falado. E ele parte para um terceiro argumento, que é a globalização. Ele fala sobre a globalização, a necessidade de povos diferentes se comunicarem, né? Porque a globalização já está aí. Hoje em dia, você já não tem tanto fronteira mais, igual tinha antigamente. A comunicação facilitada, os negócios facilitados, os meios de transporte. Automaticamente, uma linguagem neutra facilitaria bastante. É um argumento que ele traz aí, a globalização. E aí ele vai trazer mais um argumento, que é a proteção de minorias. Olha, seria uma linguagem mais justa. Ela protege as minorias. E aí ele vai trazer um outro argumento, o else, que é quando usar. Olha, eu posso usar a linguagem neutra em qualquer momento? Não, né? Tanto é que o professor Kelly até fala, eu posso usar na redação? Né? Depois ele vai trazer mais um argumento para quem usar a linguagem neutra. Né? Eu vou usar para qualquer pessoa, para falar com qualquer pessoa? Tudo isso pode ser passível de argumento, ele citou. Como usar a linguagem neutra? Como é que eu vou usar? Quais são as regras de utilização? Como seriam definidas essas? Quem definiria, né? E aí depois ele vai partir para um ponto aqui, que é em redação. E aí, na redação eu posso usar? No texto oficial, onde eu estou sendo cobrado?
Isso tudo é passível. Percebam que todos esses argumentos aqui que ele falou, cada um desses aqui pode ser um argumento, pode ser a base para uma redação de linguagem neutra. Você pode escrever sobre como usar, né? Sobre você não poder usar em textos oficiais, sobre ser uma linguagem mais justa, pois protege minorias, torna elas iguais. Você não teria aquela questão da pessoa que não se identifica com determinado sexo se sentir prejudicado, ser chamado de ele, né? De todo, né? Então, ou toda. Então, você tem essa questão aí. Você poderia usar, por exemplo, para quem usar. Vamos dar uma olhadinha como é que seria o desenvolvimento desse argumento? E aí o professor que lê, ele vai pegar em sala de aula, ele vai trazer aí um desenvolvimento, tá? Desenvolvendo na prática. Por exemplo, quando usar? Vamos pegar que nosso texto seria baseado nesse argumento. Você agora pode pensar sobre esse argumento, por exemplo, um parágrafo pode ser só sobre como utilizar a linguagem neutra na hora da redação, em uma redação, né? Pode te reprovar se não previsto em edital, ou seja, você vai poder analisar ali, olha, apesar de ser a favor, apesar de ser justa, como não está reconhecida ainda, se você utilizar a linguagem neutra no edital, você estaria utilizando essa linguagem no momento inoportuno, fora do horário correto, fora do tempo correto, e você pode até ter repercussões negativas, como ser reprovado. Ou seja, olha um argumento aí que surge bem interessante daquilo que o Elcio pensou e falou para a gente aí. Ou seja, aqui a gente está desenvolvendo temas. Quando você coloca todos lado a lado, você começa a pensar que uns fazem menos sentido que o outro. Por exemplo, quando usar e redação pode usar, dá para colocar num texto. Você olhando aqui, você vê, nossa, esses dois aqui eu consigo montar. Por exemplo, proteção das minorias e gêneros eu também conseguiria montar. Agora, será que dá para montar regionalismo e talvez quando usar? Aí já, né, dá para usar também, mas aí eu teria que organizar esse pensamento. Essa experiência que o professor Kelly nos trouxe, esse método, facilita demais e a gente vai passar a utilizar eles no nosso desenvolvimento de texto. Então, nossas redações agora terá um período onde o aluno vai pensar e vai escrever sobre quais são os possíveis temas e ele vai escolher esses temas aí para fazer sentido o texto dele. Ou seja, ele não vai sair escrevendo. Aqui no Aprovar, o curso não é para você sair escrevendo de qualquer maneira, tá? Tem todo um método, toda uma técnica, tá? Bom, você que assistiu essa aula até agora, com 22 minutos, agora chegou a sua vez, tá? Você vai escolher agora aqui um desses 3 temas aqui, por isso que vocês estão com caderno, tá? Por isso que vocês estão com caneta, por isso que vocês estão com a folha de resposta, aí, né, a folha de rosto da redação. Eu pedi para vocês lá no comecinho do vídeo, lembra? Agora a gente vai usar ela. Escolhe um desses 3 temas aí: desigualdade social, excesso de uso de redes sociais, educação e tecnologia. Vai lá, escolheu? Beleza? Tá na tua mente aí? Parte agora para os 30 segundos, tá? Eu vou marcar aqui 30 segundos, beleza? Você vai escolher esse tema agora a partir do momento que eu te autorizar, você vai começar a pensar sobre esse tema, beleza? 30 segundos, vai lá. Beleza, 30 segundos aí. Agora você vai pausar o seu vídeo, tá? E você vai falar 3 minutos, tá? Marca no teu relógio aí, 3 minutos falando. Tudo que você falar, você escreve o tópico aí. Você vai escrevendo. Você vai falar, por exemplo, sobre desigualdade social. A desigualdade social no Brasil é grande? Aí você vai escrever lá, é grande a desigualdade social no Brasil. Depois você fala assim, existe desigualdade social em algumas regiões mais que as outras? Você vai escrever lá isso aí. Você vai escrevendo só os tópicos daquilo que você está falando, tá? Ou você simplesmente vai pensando em tudo que você sabe. Deu 3 minutos, você vai parar e você vai aí analisar. Vamos embora, 3 minutos. Para aí seu vídeo aí, tá? Beleza, você parou o seu vídeo e agora você vai montar, tá? Depois desses 3 minutos, no seu caderno,
o seu ciclo de argumentos aqui. Você vai escrever aqui o que você vai falar, o que você escolheu falar no meio, e aqui você vai tentar preencher todas as abinhas aqui sobre o seu argumento, tá? Sobre os seus argumentos, sobre aquilo ali, sobre aquilo que você falou e como aquilo poderia desenvolver um argumento. Aí você vai pensando. Depois você escolhe aqueles que fazem mais sentido para você, dentro do tema que você escolheu, tá? E aí você vai escrever montando uma redação aí da maneira que você sabe. Lembrando que a gente ainda não teve uma aula técnica ainda sobre redação, é só sobre escolha de tema, para a gente poder avaliar todos os preceitos. Vai lá, agora é a sua vez. Bom, muito bom ter vocês aqui no curso Aprovar. E agora a aula vai, esse recado vai para os alunos aí da turma presencial. Pessoal, essa é uma iniciativa porque teve muitas faltas nas últimas aulas. A gente tem cerca aí de 20 matriculados na turma presencial. Entretanto, muitas pessoas faltaram. Hoje eu tive esse tempo da gente montar essa videoaula. Isso nem sempre vai acontecer, tá, pessoal? Às vezes eu não consigo. Se eu não consigo, você perde uma aula dessa, desenvolvimento de tema, de argumentos, né? Desenvolver argumentos dentro de um tema, cara, te prejudica demais. Porque uma aula é baseada na outra, então não falte, tá? Pessoal, treinamento duro, combate fácil. Vem para aprovar, vem fazer parte da legião aí de aprovados. Tamo junto, pessoal.